e retornando com a eleição aqui em São Paulo para analisar as intenções de voto depois do episódio de violência no debate da TV Cultura. O nosso entrevistado agora é o cientista político, especialista em pesquisas, advogado Renato Dorgan. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela participação aqui na Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos aí da Jovem Pan. É um prazer muito grande estar aí com vocês essa noite aí, comentando a última pesquisa. Prazer é nosso. Aqui em São Paulo, né? Pois é, o senhor tem uma especialidade nisso, inclusive é responsável pelo Instituto Travessia, que também analisa a situação eleitoral. Eu pergunto para o senhor, a gente teve esse episódio do último domingo e algumas pesquisas já começaram a ser divulgadas. Como é que o eleitor, olhando os números, entendeu esse episódio, reagiu aos candidatos, aumentando rejeições? De que forma esse jogo, essa fotografia momentânea nos dá algumas dicas ou pelo menos a possibilidade do que a gente possa ter na própria eleição, na própria urna, doutor? Aqui em São Paulo a chegada é muito acirrada, né? Talvez a mais acirrada de todos os tempos. 3 ali meio que empatados, Marçal, Nunes e Boulos. Vem uma desconstrução contra o Marçal faz pelo menos umas 2 semanas. O episódio ali de domingo do debate da cultura, da cadeirada, ele apenas acelera um processo ali e soma a uma desconstrução que já estava acontecendo. O que a gente sente é que o eleitor, uma parte do eleitor um pouco assustada ali com algumas polêmicas, algumas questões, opta em parte ali por uma questão de segurança e causa de segurança e de estabilidade de governo. Isso causou ali um descolamento do Nunes ali nas pesquisas, né? Mesmo que um descolamento dentro da margem, né? Em relação a Guilherme Boulos, né? Na maioria das pesquisas. Guilherme Boulos, ele tem um voto mais cristalizado à esquerda, né? E a gente está meio que prevendo ali, talvez, uma transferência de votos na reta final de Tabata para ele. Marçal, que meio que estagna na maioria das pesquisas, com exceção de uma ali que eu vi que ele está à frente, mas ela é muito fora da curva, né? A maior parte das pesquisas estão dando esse nivelamento entre 25 e 20 de todos eles, com o descolamento do Nunes. Eu acho que a tendência agora na reta final é os indecisos se definirem por um candidato mais seguro, mais tranquilo, ou a cristalização de algumas tendências ou à direita ou à esquerda, né? Nunes também tem esse complemento do Bolsonaro e do Tarcísio estarem com ele, apoiando ele, e isso faz com que o Marçal tenha um pouco de dificuldade, talvez nessa reta final, de absorver esse eleitorado da direita mais centralizado, né? Porque nos parece que Marçal tem a direita mais extrema, ou parte ali de uma direita liberal, até de uma classe B e A, flutua um pouco ali nas classes mais baixas, entre jovens, mas ele tem uma dificuldade de absorver aquele voto mais centralizado do centro-direita que deu a Bolsonaro uma votação expressiva aqui na capital, né? Sim. Então, a tendência ali é Nunes talvez se descolar mesmo e Boulos ficar com aquele sedimentado ali à esquerda. Claro, a eleição não está definida. Claro. E o segundo turno também. Doutor Renato, eu vou chamar os nossos comentaristas para conversar também. Claro. A Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora? Boa noite, doutor Renato. Olha só, minha questão são os números, porque eu olho o número, eu sou ruim de número, tá? Aquela coisa, eu sou de humanas. Então, eu olho essa rejeição do Marçal, 47, frente a uma intenção de voto de 19, aí eu faço uma conta que eu lhe pergunto se está certa. Eu disse assim, mas esse dobro, mais que o dobro, intenção de voto com rejeição, fica quase impossível. Dá para fazer essa leitura? Como é que é correto ler uma rejeição dessas? Não, fica quase impossível a vitória num segundo turno, em relação a Ricardo Nunes, por exemplo, que tem uma rejeição baixa. Em relação a Boulos, isso pode abrir, né? Não é fácil nessa reta final, com essa rejeição tão alta, os indecisos também, pela proporcionalidade, vão se definir também mais contra a rejeição. Você está certa, Marçal vai ter muito mais dificuldade de crescimento nessa reta final, não tenha dúvida. Mas mesmo assim, ele ainda pode chegar
se tiver uma estagnação de Guilherme Boulos. A gente percebe que o Guilherme Boulos está com uma dificuldade de furar aquela bolha da esquerda mais tradicional, até do petismo ali, e do PSOL, ele é do PSOL, mas ele está ali dentro dessa bolha do PT, existe uma dificuldade muito grande do Guilherme furar essa bolha. Talvez, eu acho que na reta final, Tabata pode ainda perder alguns votos, como aconteceu na presidencial ali, na reta final. Mas, assim, eu acho que dificilmente Marçal sobe tanto, assim, com tanta rejeição. Mas isso é muito improvável. O quadro ainda não é definido, né? O que a gente percebe é que a espetacularização do Marçal, ela assusta um pouco. Uma coisa o que a gente viu em 2022, a questão da autenticidade ali do Bolsonaro, que os eleitores gostavam muito disso. Outra coisa não é uma autenticidade só do Marçal, existe um nível de espetáculo que muito eleitor ali se assustou e talvez ele busque nessa reta final algo mais equilibrado. Então, Sim. O teto dele, com tanta rejeição, Marçal pode ter um pouco de dificuldade de crescer, mas nada definido. Doutor Renato, a pergunta agora é de Cristiano Vilela. Vilela? Renato, boa noite, satisfação falar com você. Renato, estamos vivendo aí um processo eleitoral aqui em São Paulo, um processo no mínimo diferente, né? Uma eleição bastante diferenciada em relação ao que a gente está acostumado, em relação até às outras capitais do país. Na sua visão, esse tipo de eleição diferente, com cadeirada, com candidatos vindo com um discurso muito fora do convencional, é um formato que veio para ficar? Ou a tendência é que em 2026 a gente volte para a caixinha? Não, eu acho que assim, São Paulo é a maior cidade do país e a vanguarda do Brasil, né? De uma maneira ou de outra. Claro que existem regiões diferentes, mas o que acontece? Ainda não tinha chegado a onda real do movimento da direita no Brasil. O Bolsonaro, na verdade, ele é um resquício ali de um posicionamento de direita tradicional, que advém da Arena, depois do PDS, aquele posicionamento bem clássico do militar, do conservadorismo mais ao lado moral ali. O que é o Marçal? O Marçal é muito mais parecido com o Milei, com o Trump, com o Movimento 5 Estrelas da Itália. Na verdade, chegou os ares reais do que está acontecendo no mundo agora e chega no primeiro lugar, que é São Paulo. A tendência desses candidatos não é pequena. Você vê ali o Nicolas em Minas Gerais, você vê o André Figueiredo ali já chegando entre os primeiros de Fortaleza. Você vê alguns candidatos desse perfil Marçal, que é mais parecido com o que acontece na direita internacional, aparecerem, né? Então, eu acho que, assim, não sei se volta para a caixinha, claro. Não acho que a tendência aqui é os candidatos de espetacularização, que a gente chama, a tendência é eles ficarem. Eu acho que talvez o Cleitinho e o Nicolas vão ter espaço em Minas Gerais, o Abílio no Mato Grosso, o André ali no Ceará. Então, que são esses perfis que não são tão parecidos com o Bolsonaro, mas eles são muito mais parecidos com essa ordem mundial ali da direita, Milei ali, ou do Movimento 5 Estrelas, que a gente chama, que é o Trump. O Trump, na verdade, é um outsider real, né? É um super empresário americano que virou presidente. Bolsonaro não. Bolsonaro é um clássico da política, só que é um direitista do ramo político ali, um cara que foi 10 vezes deputado, é um herdeiro, talvez, ali, o Maluf já está já muito velho, um herdeiro ali daquele arianismo ali que meio que foi sepultado Sim. no fim dos anos 90. Ele ressurge ali com o Bolsonaro, mas na verdade não é nada de muito novo Bolsonaro. O Marçal, sim, o Marçal já é muito mais cruzado com essa lógica da direita europeia e americana, e o próprio Milei, né? Então, Perfeito. Não dá para saber se vai voltar para a caixinha. Eu acho que não vai voltar mais aquelas campanhas que a gente via antes de 2014, aquelas campanhas clássicas de super promessas, de candidatos muito centralizados, sem opinião, ou à esquerda ou à direita. Então, aquele negócio,
a era da inteligência emocional acabou, segundo alguns sociólogos modernos, né? Agora é uma outra era, agora é uma era da espetacularização, e a rede social ela traz um pouco essa onda, né? Então, Doutor Renato, eu acho difícil voltar para a caixinha. Perfeito. Doutor Renato Dorgan, que é cientista político, especialista em pesquisas, advogado também. Muito obrigado, viu, pela análise, a participação aqui na Jovem Pan. Até a próxima. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, conta com a gente sempre.